Bom sábado a todos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Versos 10, 11 e 12. César, me faça uma gentileza, pede para os diáconos que estão ali no portão, para eles encostarem o portão para cá, já que o estacionamento está fechado, está cheio, e eles entrem para assistir o sermão, para todo mundo poder participar. Por favor, César. Acharam? Os versículos são os seguintes: 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Você acha que você sabe conduzir a sua vida para fazer escolhas certas? Vou repetir, Nil, presta atenção. Você acha que sabe conduzir a sua vida para fazer escolhas certas? Pensa um pouco antes de responder. E se você respondeu por um acaso, sim, eu sei fazer as escolhas certas para a minha vida, tira a prova dos 9. Olha para a sua vida e veja quantas marcas existem na sua vida das escolhas que você fez no passado. As consequências provam se você sabe ou não fazer escolhas certas. Escolhas são escolhas, mas fazer escolhas certas é muito diferente de fazer escolhas quaisquer. E nós sempre achamos que sabemos fazer escolhas certas, nós sempre achamos que sabemos como conduzir muito bem nossa vida. Aliás, nós estamos vivendo a era dos coaches. Já ouviram falar nos coaches? Ou os coaches são aqueles caras que a gente paga para eles fazer o que nós tínhamos que fazer com a nossa própria vida. E eles estão aos milhares pelo Brasil e pelo mundo. A onda agora é ser coach. O cara faz um cursinho de final de semana, ele já é coach. E ele diz para você como você tem que conduzir a sua vida. Porque nós muitas vezes achamos, e realmente é assim, nós não sabemos o que fazer da nossa vida. Mesmo que você tenha respondido aí para você mesmo, eu sei como conduzir a minha vida e sei o que fazer da minha vida para escolher certas. Interessante que quando nós
achamos que sabemos como conduzir a nossa vida e fazer escolhas certas, nós juntamos as respostas do que nós fizemos no passado com as consequências do que nós temos no futuro, e aí nós descobrimos se as escolhas que nós fizemos no passado foram certas ou erradas. Se eu desse para você 1 minuto, você conseguiria passar quanto tempo da sua vida na sua memória verificando aquilo que você achava que era certo lá atrás e que você decidiu que era certo e que deu tudo errado e as marcas estão aí na sua vida hoje? Se eu desse só 1 minuto para você. Nós sempre achamos que sabemos fazer coisas certas para a nossa vida, porque nós achamos que sabemos conduzir muito bem. Mas é quando nós chegamos no amanhã que nós descobrimos que as nossas escolhas não eram tão boas quanto pareciam ser no momento que estávamos escolhendo. E é interessante que não tem ninguém na face da terra que se levanta num dia e diz assim: hoje eu vou sair para escolher tudo errado. Eu vou escolher namorado errado, namorada errada, eu vou escolher marido errado, mulher errada, eu vou escolher fazer tudo errado. Tem alguém que levanta da cama e faz isso? Hoje eu vou escolher tudo errado? Ninguém faz isso. Todo mundo levanta da cama e diz: hoje eu vou fazer as coisas mais certas da minha vida, vai dar tudo certo, tudo que eu fizer vai dar certo. Mas quando a gente chega no amanhã, a gente descobre que tudo que a gente achava que era certo, quase tudo estava errado. Agora tenta imaginar uma coisa. Imagine a cena com Abraão e Ló. Eles estavam vivendo um problema, diz a Bíblia. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão não se entendiam mais. Ambos tinham ficado muito ricos e o espaço para eles tinha diminuído, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão queriam crescer, eles queriam crescer muito, mas não tinham mais espaço. Então começou a haver uma briga grande. Como eram família, então Abraão, o mais velho e o mais experiente, chamou a Ló e disse para ele o seguinte, dentro do contexto da Bíblia: nós temos que nos separar para poder crescer mais. Então você vai para um lado e eu vou para outro. Agora pensa um pouco, se você fosse Ló e o seu tio Abraão chegasse para você e dissesse o seguinte para você: Edmar, meu sobrinho, nós precisamos nos separar. Você precisa seguir o seu caminho e eu o meu caminho. Agora é o seguinte, Edmar, escolha você para onde você quer ir. E para onde você não escolher, esse é o lugar que eu vou. Tente imaginar a cena. E Ló, então, olhou para frente e viu as lindíssimas campinas margeadas por coisas espetaculares que iam até Sodoma. Para quem não sabe, as campinas do Jordão eram as coisas mais lindas do mundo. Inclusive Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores de todos os tempos, diz que esse lugar era simplesmente espetacular. Oásis para todos os lados, água em abundância, fartura de dinheiro, era a trilha do comércio. Todo o comércio do mundo passava por aquele lugar. Existia fertilidade na terra, as pessoas eram, entre aspas, felizes. Existia crescimento, dinheiro, possibilidade de grande fartura em todos os lugares, casas boas, tudo de bom. Ló então colocou os olhos nisso, viu as pastagens verdejantes para o seu rebanho e ele não pestanejou. E o que Ló escolheu? É para lá que eu vou. E o tio, muito tranquilamente, disse o seguinte: para onde você quer ir, meu filho? Eu quero ir para lá, tio. Lá é que é o bom, lá que está tudo de bom, eu quero ir para lá. Então o seu tio disse com total tranquilidade: se é para lá que você vai, eu vou para Canaã.
Se você tivesse escolhido o outro lado, eu iria para o outro. Mas você escolheu esse, eu vou para esse. Seja feliz. Eu, às vezes, fico pensando, e quando meditei inúmeras vezes nesses textos, eu fiquei pensando que nós somos iguais a Ló. Nós escolhemos com os olhos. Nós escolhemos pela paixão. Nós não pensamos quais serão as consequências do que nós estamos escolhendo. Nós estamos pensando só na paixão da escolha do momento. Isso acontece nos casamentos. Pessoas que escolhem o seu parceiro por interesses particulares, que são múltiplos. Eu não preciso citar todos eles. Pessoas que escolhem um emprego que vai dar mais dinheiro para ele. Pessoas que escolhem cidades onde ele pode ter muita prosperidade. Pessoas que escolhem o carro que lhe salta os olhos. Pessoas que escolhem parceiros de amizade que lhe dão mais retorno de interesse. Nós escolhemos com os olhos, com a paixão, com os sentimentos aflorados. Mas o que eu não entendo é por que, Gabriel, a gente arranca da Bíblia uma parte da Bíblia e não quer ler essa parte. A gente pega a Bíblia, vai lá em Jeremias 17 e rasga a folha de Jeremias 17. Porque Jeremias 17, verso 9 diz: o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Eu rasgo essa parte, Edmar, e sigo tranquilamente com as minhas escolhas particulares, porque se eu me lembrasse que o meu coração é orgulhoso, perverso e ninguém pode com ele, eu jamais escolheria por mim mesmo. Porque se o meu coração é perverso e enganoso, eu vou escolher certo alguma vez? Jamais. Mas nós continuamos insistindo que nós sabemos muito bem o que fazer com a nossa vida. E cada dia a gente vê que as coisas acontecem de maneira que nós nunca queríamos que acontecesse assim. Talvez você hoje não é a pessoa que sonhou lá no passado, porque lá no passado você sonhou que faria escolhas certas e que hoje você estaria vivendo uma vida maravilhosa, mas aí você volta lá atrás e se lembra que tudo que você queria escolher parecia que estava tudo certo, mas hoje, no futuro, você se assenta e olha para trás e diz: eu escolhi tudo errado. E não dá para voltar atrás. E Ló escolheu com os olhos, Josi. Ele viu todas as coisas mais bonitas do mundo, ele falou: é para lá que eu quero ir. Agora, eu não li a Bíblia tantas vezes assim, mas talvez vocês mais antigos de igreja do que eu poderiam me dizer: qual versículo da Bíblia diz que Ló, antes de escolher, ele foi até Deus e disse: Deus, escolha o lugar que eu tenho que ir? Qual versículo da Bíblia está escrito isso? O senhor que é o mais velho de todos, onde está escrito isso na Bíblia? Não tem nenhum. Se o senhor está dizendo que não tem nenhum, não tem ninguém que diga ao contrário. Não tem nenhum versículo da Bíblia que diga que Ló, antes de escolher, falou para o seu tio, espera um pouquinho, eu vou ali falar com Deus. E saiu num canto e falou com Deus: Deus, diz para mim onde eu tenho que escolher, para a direita ou para a esquerda, para Canaã ou para Sodoma. Diz para mim, porque eu não sei o que fazer. Os meus olhos estão dizendo: vá para lá, vá para Sodoma, porque lá é melhor, lá é mais importante, lá tem mais dinheiro, lá tem mais bonança, lá tem mais tudo. Mas eu não sei se isso é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer de mim? Não tem nenhum verso da Bíblia que diga que Ló buscou Deus, e Ló era um homem que conhecia Deus, Ló era um homem que conhecia os princípios de Deus, Ló era um homem que andava com Abraão, Ló era um homem que ouvia Deus, mas na hora da sua escolha, escolheu pelo seu próprio coração, o coração da parte da Bíblia que a gente rasgou. Entenda bem uma coisa: nós não precisaríamos estar vivendo o que estamos vivendo hoje, se tão somente lá no passado tivéssemos dobrado os nossos joelhos e termos tido coragem de dizer para Deus:
qual é a sua escolha para mim. Mas como escolhemos com os olhos, sofremos as consequências hoje. Nenhum texto diz que Ló buscou Deus para que Deus dissesse para ele para onde ir. E Deus poderia ter escolhido um outro lugar, qualquer outro lugar, e poderia ter feito coisas maravilhosas, mais do que ele imaginava, mais do que estava no seu contexto de visão de coisas maravilhosas. Entenda bem uma coisa: Sansão fez escolhas como Ló e perdeu seus olhos, foi humilhado e ficou debaixo de escombros em sua morte. Davi fez escolhas como Ló e depois de sua morte, sua família sofreu fortemente por sua escolha errada. Judas escolheu como Ló e terminou com uma corda no pescoço. Todas as vezes que nós dissemos que sabemos como conduzir a nossa vida, as consequências podem demorar, mas elas vão vir para a nossa vida, porque nunca foram as melhores escolhas. Foram apenas aquelas que nós achávamos pelos nossos olhos que seriam as melhores. Vou dizer uma frase, e que bom que está gravando, para você nunca esquecer. Não existe como fazer escolhas certas na vida se eu não permitir que Deus faça as escolhas no meu lugar. Eu vou repetir. Não existe como fazer escolhas certas na vida se eu não permitir que Deus faça no meu lugar. Porque se o meu coração é enganoso, eu nunca vou escolher certo. Nunca. E nós precisamos entender que isso é a coisa mais difícil do mundo. Mas quando eu olho para Abraão, lá atrás, que se tornou o homem chamado pai da fé, eu vejo quando Deus disse para ele: sai desse lugar que você está. E ele respondeu da seguinte forma: assim partiu Abraão, como Deus lhe tinha dito. Ele não partiu para um lugar que foi ele que escolheu. Ele não partiu para um lugar que foi ele que decidiu. Ele não partiu para um lugar por suas escolhas particulares. Ele partiu para onde ele partiu, porque Deus disse para ele para onde ir. Nós sofremos as consequências porque não temos coragem de deixar Deus decidir o que nós temos que fazer, com quem temos que casar, onde temos que morar, onde temos que trabalhar e como temos que viver. Enquanto não tivermos coragem de deixar Deus fazer isso, somos verdadeiros sodomitas. Porque ainda não experimentamos viver em Sodoma e não ter Sodoma em nosso coração. Enquanto estivermos escolhendo pelo nosso coração, somos movidos pela influência sodomita do mundo que vivemos. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, qual é a prova de que eu sou uma pessoa convertida? Eu já fui batizado na igreja, eu frequento a igreja há muitos anos, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu sou líder da igreja. Qual é a maior prova de que eu sou uma pessoa convertida? A única prova de que você é uma pessoa convertida é se Deus faz as escolhas no seu lugar e não você no seu lugar. O dia que você perceber que todas as suas escolhas foram feitas por Deus, aí você prova que você é uma pessoa convertida. Enquanto você disser: eu fiz, eu escolhi, eu decido, Deus nunca escolheu, Deus nunca decidiu, você não tem Deus. Interessante que Ló se estabeleceu na cidade de Sodoma,
e começou logo a se relacionar com a sociedade. E interessante que Ló se adaptou fortemente ao sistema de vida da cidade. Ele foi para a cidade para ser um influenciador na cidade. Aliás, nós vivemos, não é, Amaury, na época dos influencers. Você segue muitos influencers, Amaury? Você segue o seu carrinho de venda de frutas, verduras, né? Esse é o que você segue mesmo. Nós vivemos no mundo dos influencers. Hoje em dia as pessoas perguntam, qual a sua profissão? O sujeito diz, eu sou influencer. O que você faz? Eu influencio pessoas. Você trabalha? Eu influencio pessoas. Você sai de manhã cedo de casa para trabalhar? Não, eu influencio pessoas. Você fica onde? Em casa, influenciando pessoas. Nós vivemos a época dos influencers. Não é isso mesmo? Eu sei que tem gente aqui dentro que segue influencers. E Ló foi colocado para ser um influencer moderno lá em Sodoma. Mas Ló se adaptou rapidamente ao sistema da cidade. Em vez de ser influenciador, se tornou influenciado rapidamente. E é interessante, irmãos, que Ló se adaptou tão facilmente à cidade, mas tão facilmente à cidade, que ele se relacionou tão bem com as pessoas da cidade, mas tão bem com as pessoas da cidade, que Ló se tornou juiz. Ele ficava à porta da cidade julgando as pessoas. Agora imagine que poder esse juiz tem. Ele se relacionou tão bem com as pessoas, ele se dava tão bem com as pessoas, ele convivia tão bem com as pessoas, ele se tornou tão benquisto com as pessoas, que ele se tornou um sodomita, sem nunca ter vivido em Sodoma. E muitos de nós estamos nos tornando sodomitas e nem percebemos. Nós vivemos uma onda de que diz o seguinte: o que importa é que você tenha Deus, não importa o caminho que você segue até chegar em Deus. Essa é a frase mais sodomita que existe em todos os tempos. O que importa é que você não seja tão diferente das pessoas, mas que você esteja um pouquinho lá e um pouquinho aqui. É isso que importa. Ló, de influenciador, se tornou influenciado. Ló não tinha mais o nome de Deus estampado na sua vida. Ló tinha o nome de juiz de Sodoma. Em cada julgamento, em cada decisão, Ló poderia imprimir o caráter de Deus em todas as pessoas, mas Ló não quis fazer isso e decidiu ser igual às pessoas. Ele fazia parte da roda de sociedade, ele convivia com os mais ricos, ele convivia com as pessoas, almoços, jantares, atividades particulares. Ele era uma pessoa agora que fazia parte da sociedade, de influenciador de Deus para influenciado. O nome de Deus não era lembrado, mas sim as atividades de Sodoma. Interessante, irmãos, que a Bíblia, no capítulo 13, que nós lemos, no verso 18, ela diz uma coisa interessante. Olha só, ouça. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom. Agora ouça isso aqui. E edificou ali um altar do Senhor. Wilmo, você que é um grande estudante da Bíblia e leitor da Bíblia, qual texto da Bíblia está dizendo que Ló, quando chegou em Sodoma, edificou um altar ao Senhor? Tem certeza, Wilmo? Você que é um grande estudante da Bíblia? Por que Ló não fez isso? Josué fez isso depois que passou o Jordão. Moisés fez isso depois que passou o mar. Abraão fez isso e Ló não fez. Diga uma coisa: aonde você mora, no bairro onde você mora, no condomínio onde você mora, tem um altar do Senhor que as pessoas, quando chegam na sua casa, sabem que ali tem um altar do Senhor?
As pessoas lá onde você mora, elas conhecem você como uma referência espiritual. Os seus vizinhos conhecem você como uma referência espiritual. Ou as suas roupas são de sodomitas. Ou a sua maneira de falar é de um sodomita. Ou aquilo que você segue na internet é de um sodomita. As suas postagens no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, em qualquer lugar no Facebook, mostram o altar do Senhor. Um dia desses, Bruno, eu recebi uma mensagem de uma mulher da igreja. E eu olhei a mensagem e não tinha associado a mensagem à pessoa. Então eu cliquei lá na fotinha e agora tem um negócio chamado... me ajudei. Quando você clica na fotinha... Como é, irmã? Status, e tem uma outra embaixo, que eu sempre esqueço o nome. Perfil. Status e perfil. E aí eu cliquei, clique, ali para ver. E aí eu cliquei de novo, porque eu não conseguia coadunar o perfil com a líder da igreja. E eu fiquei pensando, quando alguém recebe uma mensagem dessa moça, e sabe que ela é adventista do 7º dia, e olha o seu perfil, e tem aquela foto, ela diz o seguinte, quando ela vê essa imagem: vou para a igreja dessa moça. Talvez o lugar não seja muito bom. Então eu mandei uma mensagem de volta para ela, e disse: quem é você? E ela disse: sou eu, pastor. Eu disse: não reconheci você pelo seu perfil. Não é a mesma pessoa que eu conheço na igreja. Ló não erigiu, quando chegou em Sodoma, um altar. E as pessoas não conheceram Ló logo de cara quando chegou como alguém que amava a Deus. Conheceram Ló como alguém que queria ganhar as pessoas, custasse o que custasse. Quem nós somos no bairro que nós moramos, no prédio que a gente mora, como os nossos vizinhos nos conhecem. Como alguém que sai todo sábado pela manhã para ir à igreja com uma Bíblia na mão. Um grande influencer espiritual. Os jovens que estão na faculdade, estudando à noite ou de manhã, que tipo de influencer os jovens que se dizem cristãos estão no meio de Sodoma? Erigindo altares ao Senhor ou altares ao seu próprio corpo? Erigindo altares ao Senhor ou às suas próprias ideologias particulares? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 167, diz o seguinte: Ló tentou moldar suas ações de acordo com as circunstâncias e, em vez de resistir à corrente, se conformou com as condições. Nós precisamos entender que estamos aqui para resistir às correntes e quebrarmos as correntes com a influência de Deus na nossa vida, para levar pessoas ao reino dos céus, não para sermos influenciados pela Sodoma que nós vivemos. Nós somos chamados para ser sal, não para ter o mesmo sabor que os outros têm. E queridos, se existe uma época que nós temos a grande chance de influenciar sodomitas, essa é a nossa época.
Sabe qual foi o grande problema de Ló? Que Ló começou a gostar do estilo de vida de Sodoma. Irmãos, essa semana, todos sabem, eu estou de férias, mas essa semana eu vim aqui hoje porque eu ia fazer o batismo do Edmar. Eu interrompi minhas férias só para fazer o batismo do Edmar. Só que ele, para quem não sabe, pela graça de Deus, resposta às nossas orações, ele conseguiu a liberação do sábado do trabalho. Deus foi muito bondoso. E o pessoal lá da empresa dele colocou que a partir de agosto ele não vai mais precisar trabalhar no plantão de sábado. Então, nós adiamos para agosto o batismo dele e eu estarei aqui novamente para fazer esse batismo com muita alegria. Mas essa semana eu estava de férias e a minha esposa e eu chegamos numa praia em que eu nunca tinha colocado os pés numa água tão morna, mas tão morna. Eu falei para ela assim, vamos armar uma barraca ali e ficar aqui até o fim, porque é muito gostoso ficar numa água morna, não tem nada melhor do que ficar numa aguinha morna. A gente sentou ali, numa brisa maravilhosa, com uma aguinha morna, tudo de bom. Quem quer sair daquele lugar? Ninguém. Mas eu não fui chamado para viver na água morna. Eu fui chamado para viver em meio às tormentas. Ló se acostumou com a água morna de Sodoma. E muitos de nós estamos acostumados à água morna de Sodoma também. Porque estamos agindo como sodomitas muitas vezes. Estamos fazendo negócios como sodomitas muitas vezes. Estamos mentindo como sodomitas muitas vezes. Estamos falando pelas costas como sodomitas muitas vezes. Estamos criticando tenazmente como sodomitas estão fazendo. Estamos sendo falsos muitas vezes como sodomitas, mesmo sentados num banco de igreja. Um tempo desse atrás, eu estava no dentista e estava perto da época de começar a declaração do imposto de renda. E eu fui chorar minhas pitangas para ele e falei, rapaz, estou frito. Esse ano acho que eu vou ter que pagar o imposto de renda. Eu nunca pago, sempre recebo uma coisinha. E esse ano eu acho que eu vou ter que pagar. Ele olhou para mim e falou assim, mas pastor, o senhor ainda está vivendo nessa época? Eu falei, ué, que época? A época que você paga ou não paga? Eu sou um ser humano igual todo mundo. Aí ele falou, não pastor, eu paguei por 20 anos como dentista, cansei de pagar. Falei, rapaz, me diz o nome do seu contador que eu preciso conversar com ele. Ele falou, pastor, é simples. Ele então abriu uma gaveta e tirou um recibo. Falou, pastor, está vendo esse recibo aqui? Assinado e carimbado por um médico. Eu disse, estou vendo. Está vendo que está em branco? Falei, estou vendo. Eu agora, quando chega a declaração do imposto de renda, o médico já carimbou e assinou. Eu então só coloco aqui o valor que eu quiser, 10 mil, 20 mil, e coloco na declaração do imposto de renda. E eu não pago mais, já tem 4 anos que eu só recebo. Eu falei, mas espera aí, eu só não entendi uma parte. O médico já carimbou e assinou para você? Eu comprei, eu paguei R$1.000 nesse recibo aqui. Eu paguei para ele R$1.000, ele carimbou e assinou, e eu ponho o valor que eu quiser. Ah, peraí, eu ainda não entendi. Mas você não faz as questões médicas? Não, pastor, eu comprei o recibo e eu ponho o valor que eu quiser. Eu falei, Ele falou, se o senhor quiser, eu dou esse aqui de graça para o senhor, porque o senhor é meu amigo. Eu falei, peraí, um pouquinho, deixa eu só lembrar uma coisa. Quantas vezes você prega na igreja como primeiro ancião? Aí ele ficou mudo. Nós estamos numa água morna da igreja a cada sábado, mas vivendo como sodomitas todos os dias da semana. Não erigimos um altar do Senhor na nossa vida, não erigimos um altar do Senhor na nossa casa, no nosso bairro, nos nossos negócios, no nosso carro, na nossa família, e achamos que estamos realmente caminhando para o céu.
São Tiago, capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Enquanto não levantarmos da água morna e irmos realmente para onde Deus quer que nós vamos, temos coragem, a coragem de Abraão. Diz para onde o Senhor quer que ir. Vamos continuar vivendo como sodomitas, sentados nos bancos da igreja. Se os nossos perfis fossem perfis de salvação, talvez não teríamos lugares para serem ocupados nessa igreja e teríamos que construir outra louveira. Sabe o que eu decidi, Robério? Não olhar mais os perfis, para eu não me entristecer. Alguns, como o do Robério, o do Marcos, entre outros, eu já sei o que vai dar. Cleo, eu já sei o que está escrito lá. São perfis que me aproximam de Deus e que dizem para todas as pessoas quem é Deus. Entendam bem o que eu vou dizer a vocês agora. Ló, na verdade, não influenciou ninguém. Ele não trouxe nenhuma testemunha. Não fez diferença nenhuma na vida das pessoas para tirá-la das trevas para a maravilhosa luz. O clamor da cidade aumentava, o pecado da cidade aumentava, e não há relatos de Ló em íntima oração, intercedendo pelos pecadores da cidade de Sodoma, como Daniel no passado. O Patriarcas e Profetas, na mesma página, diz o seguinte, ouça, página 167, ouça bem, Amaury, a ligação de Ló com os habitantes de Sodoma, enquanto ele vivia no meio deles, e viveu por 20 anos. Havia-lhe obscurecido a percepção espiritual. A convivência em meio aos sodomitas obscureceu a visão espiritual de Ló. Queridos, muitos de nós estamos com a visão espiritual obscurecida, porque perdemos o centro, porque perdemos o rumo, porque perdemos o nosso maior foco, que é Cristo. E, queridos, poderíamos fazer coisas inacreditáveis. Mas o que mais me dá alegria é quando eu entendo que Deus teve grande misericórdia por Ló, porque Ló foi para Sodoma para ser sal, mas não deu sabor à vida de ninguém. Ló foi para Sodoma para ser luz, mas a cidade de Sodoma continuou em trevas até que Deus a destruiu. Ló foi para Sodoma para ser o alto clamor de Deus em Sodoma, mas foi abafado pelos pecados de Sodoma. Queridos, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. E sabe o que é mais difícil? É que parece que nós esquecemos muito daquilo que Deus tem para nós, do poder que Deus tem para dar à nossa vida, para influenciarmos pessoas. Estamos tão preocupados com a nossa própria vida, que a maioria das pessoas não tem tempo nem mais de ler a Bíblia.
Talvez alguns de vocês que estão aqui dentro agora e alguns que estão nos vendo pela internet nem tocaram na Bíblia essa semana, mas estão aqui dentro hoje. Como vamos influenciar pessoas se não somos influenciados pelo Senhor Deus todos os dias? Se não é Ele que nos alimenta todos os dias, como vamos alimentar quem precisa de alimento se não temos o que dar para as pessoas? Outro dia desse, eu estava num prédio em que eu tinha que ir do 15º até o primeiro andar, numa visita que fui fazer há um tempo atrás. E logo que eu entrei no 15º, no 14º, entrou um homem. Ficamos em silêncio alguns segundos, até que ele começou a falar do nada, absolutamente do nada. Ele começou a falar do que estava acontecendo no mundo. E começou a dizer que o mundo estava acabando. E eu fiquei ouvindo. E daí, chegamos ao primeiro andar. E 14 andares, aquele homem falou para mim sobre o fim do mundo. Falou de forma toda errada do contexto da Bíblia. Mas pelo menos as pedras falaram. Fiquei pensando quantos elevadores eu já subi e desci na vida e nunca falei em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos que Jesus estava voltando para uma pessoa dentro do elevador. Quanta chance a gente tem lá no trabalho, lá no WhatsApp, em qualquer lugar, de influenciar pessoas que estão morrendo a cada dia em Sodoma. O que é mais interessante, irmãos, é que no final de todas as coisas, Ló estava totalmente envolvido com tudo que estava se passando em Sodoma. E de repente, Deus manda 2 anjos para a casa de Ló, para dizer para ele que ele tinha que sair. Ló, você tem que sair. Faz o seguinte, Ló, a Bíblia diz: pega a sua família e todas as pessoas que você testemunhou. Você já leu isso, irmã Lira? Todas as pessoas que você testemunhou. O próprio Deus falou para Ló tirar sua família e as pessoas que ele testemunhou. Ló começou a tirar sua família, mas não tinha ninguém para levar junto, porque não tinha testemunhado para ninguém. Quantos sábados Ló poderia ter testemunhado para pessoas? Quantos dias Ló poderia ter testemunhado para as pessoas como juiz? E não tinha ninguém para levar. E sabe o que é pior? É que quando os anjos falaram para Ló, você tem que sair agora, Ló responde para eles: ah, Senhor, assim não. Por que tem que sair tão rápido, Senhor? Dá um tempinho a mais, dá uma semana a mais, dá um mês a mais. Deixa eu terminar a faculdade, deixa eu terminar a pós-graduação, deixa eu terminar esse negócio, deixa eu concluir isso aqui, deixa eu me casar, deixa eu ter filhos, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Assim não, Senhor. A Bíblia diz que Ló respondeu para Deus: assim não, Senhor, espera mais. E pela misericórdia de Deus, Deus ouviu a intercessão de Abraão lá do outro lado, que orou intercedendo para Deus salvar Ló. 50, Senhor, 40, 30, 10, 5, só um, Senhor. Abraão estava intercedendo por Ló, para salvar Ló. E Ló não saía de Sodoma. Falou com seus futuros genros e não saía de Sodoma. Até que o anjo, por causa da misericórdia de Deus, através da intercessão de Abraão, pegou na mão de Ló e falou: vai sair agora. Vai sair agora. Agarra na mão da tua mulher, agarra na mão das tuas filhas, agarra na mão de todo mundo, porque você vai sair agora. Queridos,
Será que Deus não está tentando pegar na nossa mão nessa manhã para nos tirar de Sodoma? Será que não está na hora, irmãos? Será que não está na hora de sairmos de Sodoma e tirarmos Sodoma de nosso coração? Será que Deus não precisa tirar Sodoma do nosso coração? Olha para o seu coração, veja quantas paixões existem aí dentro na sua vida, que são particulares, e que ninguém sabe, e que precisam ser tiradas do seu coração. Será que Deus não precisa tirar as paixões do seu coração, mas Ele só pode fazer essa obra, Alcione, se Alcione deixar, se o Camacho deixar? Olha para a sua vida. Deus não está preocupado quem você é, Deus está preocupado em quem você vai se transformar, se permitir a obra maravilhosa na sua vida. Olha aí no seu coração, veja quantas paixões existem que tem prendido você em Sodoma, que tem transformado você num sodomita. Olha para a sua vida, veja quantas coisas precisam ser tiradas agora, hoje, nesse exato momento, nessa manhã. Veja quantas coisas precisam ser tiradas que impediriam você de entrar no céu, que fizeram raízes em Sodoma, como Ló teve raízes em Sodoma. Queridos, Deus enviou um anjo para tirar Ló e sua família. E Deus, pelo Espírito Santo, está falando a você nessa manhã, para tirar todas as paixões do seu coração, para tirar todas as paixões de Sodoma do seu coração. Queridos, essa madrugada eu estava pensando, qual vai ser a reação das minhas ovelhas em Louveira nesse sermão? Quantos de nós vamos nos tornar uma estátua de sal? Alguns estão presos a paixões particulares, outros estão presos a questões financeiras, outros não tomaram decisão de ficar ao lado de Cristo porque estão agarrados às suas particularidades financeiras. Outros não querem deixar os seus prazeres particulares. Será que vamos nos tornar uma estátua de sal? Olha para o seu coração. Queridos, nessa manhã eu quero fazer uma oração muito especial, mas muito especial. Eu não vivo com vocês, eu não moro na casa de vocês, eu não sei o que você tem que liga você às paixões de Sodoma, mas eu sei que existem essas paixões na sua vida. Ellen White diz no Patriarcas e Profetas que Ló não precisaria ser influenciado por nada de Sodoma, se tão somente ele fosse fiel a Deus. Queridos, não importa quem vocês sejam nessa manhã, eu quero fazer uma oração de maneira muito especial nessa manhã, porque está na hora de sairmos, está na hora de Deus tirar Sodoma do nosso coração. Está na hora, irmãos, está na hora. Ou vivemos para Deus, ou vivemos em Sodoma. Está na hora de Deus tirar os nossos temperamentos ruins de uma vez por todas de nossa vida. Mas nessa manhã eu gostaria de fazer uma última oração com você. Mas por favor, do mais jovem até o mais experiente, pense bem para você decidir o que vai querer. Se você quer ser arrastado por Deus para sair de Sodoma, Ele vai tirar Sodoma do seu coração. Nós não podemos sair de Sodoma.
Nós vivemos em Sodoma. A Sodoma se chama essa terra, mas não precisamos viver como sodomitas. Podemos ser influenciadores para o reino dos céus. Mas eu quero nessa manhã fazer uma oração como eu nunca fiz nessa igreja. Se existe aqui dentro alguém que tem coragem de pedir que Deus retire da sua vida as sodomas do seu coração, que lhe tem feito raízes nessa terra chamada Sodoma. Se existe alguém nessa igreja que tem coragem de que Deus tire do seu coração tudo aquilo que lhe tem amarrado nessa cidade, que lhe impede do anjo de lhe tirar aqui. Talvez alguns estejam dizendo: aí não, Senhor, espera um pouco mais, não volta agora, eu tenho algumas coisas para fazer. Se existir alguém aqui dentro nessa manhã, seja quem for, que queira que Deus retire Sodoma do seu coração, seja qual for a paixão que for, eu gostaria de orar para que Deus operasse esse milagre na sua vida hoje. Para que de todas as vezes Ele realmente arrancasse Sodoma do nosso coração, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, convertidos para influenciar, porque está na hora do nosso Cristo voltar. Mas Ele está mandando os seus anjos para tirar Sodoma do nosso coração. E se existe alguém que quer que esse milagre aconteça, eu quero orar com você, mas quero orar com você aqui perto de mim. Pode vir aqui, se você quiser que isso aconteça, esse milagre aconteça. Você sabe quais são as suas paixões. Você sabe quais são aquelas coisas que têm prendido você a esse mundo e que têm feito você ser sodomita, mesmo sentado no banco da igreja. Irmãos, ovelhas queridas, não se levante porque os outros se levantaram. Não se levante porque outros vieram à frente. Gilvan, sabe qual é o maior sodomismo dos nossos dias? Não são as roupas imorais, não são as festas imorais, não são as bebidas imorais, não são as comidas imorais, não são os lugares imorais. O maior sodomismo do nosso coração é a nossa indiferença à voz de Deus nos chamando para o céu. Esse é o maior sodomismo que nos prende a essa terra. Somos indiferentes à palavra de Deus, ficamos frios à palavra de Deus, ficamos frios à voz de Deus, não sentimos nada, nada muda na nossa vida, continuamos as mesmas pessoas. É esse sodomismo que criou raízes em nossa vida, que precisa ser arrancado de nosso coração. De não sentirmos desejo de estar com Deus, de não sentirmos desejo mais de orar. Várias pessoas na igreja não sentem mais o desejo de orar. Estão numa praia de água morna chamada Sodoma e nada sentem mais. Não têm coragem de decidir ao lado de Cristo por todas as coisas que fizeram raízes nessa terra e que envolvem muito dinheiro, emprego, uma série de coisas, e não tem coragem de deixar Deus falar para você como falou para Abraão: eu te digo para onde ir, porque eu conduzo a sua vida se você deixar. Você tem coragem? Você realmente tem coragem de que esse milagre aconteça hoje? Deus não brinca. Deus não brinca. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal porque não quis ouvir o que Deus disse: segue sem olhar para trás. Essa manhã Deus pode operar um milagre tão poderoso na sua vida que vai arrancar todas as paixões que existem, que prendem você a esse mundo, seja ela qual for.
seja ela qual for, Deus vai arrancar. Mas você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que implorar para Deus arrancar as raízes do seu coração. Eu não sei quais raízes estão prendendo você no Sodoma aí fora, mas você sabe muito bem. E se você quer que Deus opere esse milagre, Ele vai fazer isso agora. Feche os seus olhos, se você quiser, e abra seu coração, para que Deus faça uma obra em sua vida. Ei, Deus amado, olha as minhas ovelhas agora. Aqui estão elas nas tuas mãos. O Senhor as me confiou, e eu imploro por um milagre nessa manhã. Um milagre que nunca foi feito. Que o Senhor arranque do coração daqueles que estão pedindo, clamando, chorando dentro da alma nesse instante. Que o Senhor tire as raízes de Sodoma da vida deles, Senhor. Eles estão te pedindo agora, implorando por misericórdia. Assim como Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, eu intercedo por minhas ovelhas nesse momento, Senhor, para que o Senhor faça um milagre que nunca foi feito na vida deles, Senhor. Talvez eles estejam presos a negócios, Senhor. Talvez eles estejam presos a coisas imorais. Talvez eles estejam presos a paixões particulares. Talvez estejam presos a coisas que ninguém sabe, nem o marido, nem a esposa, nem a família. Mas o Senhor sabe, estão te clamando agora, Senhor, para que o Senhor arranque do coração deles a Sodoma que eles não podem arrancar por si próprios. Talvez seja uma língua ferina, talvez seja um egoísmo, talvez seja uma falsidade, talvez seja um vício, Senhor. Mas talvez seja a indiferença de estar vivendo em Sodoma e estar gostando de viver mais em Sodoma do que viver com o Senhor. Torne os inimigos do mundo, Senhor, pelo teu poder. Opera um milagre nessa manhã. Eu te imploro em nome de Cristo, opere um milagre nessa manhã, porque esta é a hora do milagre. Eu te peço, confiado no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo, na vida das minhas ovelhas, em nome de Cristo, amém.